Bom dia a todos, sou Isabel, bibliotecária do IFE Campus Teresina Zona Sul. Estamos no nosso terceiro dia de evento da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Hoje pela manhã vamos ter apresentações, palestras, e à tarde, né, a gente irá ter o treinamento do nosso repositório institucional do IFE, né, que será ministrado pela a coordenadora do repositório institucional do IFE, Denise Veras. E então, contamos com todos vocês, né? A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é um evento comemorativo que tem por objetivos incentivar a leitura e a informação, incentivar a construção do conhecimento através da difusão do livro e divulgar a profissão do bibliotecário. Agora, iremos, né, iniciar a palestra, né, de hoje, que é sobre escritores brasileiros negros cuja estreia se deu na pandemia. Escritor Itamar Vieira Júnior e Jefferson Tenório. E quem irá ministrar será nosso professor do nosso campus, Teresina Zona Sul, professor doutor Francisco José Sampaio Melo. Possui graduação em licenciatura plena em letras pela Universidade Federal do Piauí, especialização em educação, alfabetização pela UFP, em especialização em língua portuguesa e mestrado em linguística, né? E doutor em linguística pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor aqui do campus, do IFE Campus Teresina Zona Sul, e tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos temas literatura portuguesa. Então, vamos dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, professor Sampaio. Bom dia. Eu me sinto honrado aí pelo convite, né, participar da Semana da Biblioteca, que eu sempre participei, né. Eu quero agradecer à equipe da biblioteca, que sempre foi uma equipe que sempre valorizou o meu trabalho, e eu agradeço muito. Quando era presencial, também os eventos que a biblioteca promovia, eu sempre estive presente, e agradeço muito, porque essa equipe da biblioteca reconhece meu trabalho e vem me acompanhando assim há já vários anos, né? Teve essa interrupção aí de quase 2 anos por conta da pandemia. Nós tínhamos até uma programação para 2020, uma programação muito rica, que nós estávamos começando o ano, né, em março. Ainda comemoramos o Dia da Poesia, né, 14 de março. Aí logo em seguida veio a interrupção das aulas e não pudemos mais seguir. Nós tínhamos um projeto de homenagem a Clarice Lispector, era o centenário da Clarice. Nós estávamos empolgados, ia trabalhar com os alunos durante o ano letivo, para em dezembro, quando, quando aconteceria o centenário dela, né, a data exata do centenário, ela nasceu a 10 de dezembro, aí nós iríamos fazer a homenagem, uma homenagem, assim, muito boa, assim, para realmente como ela merece, né, a Clarice Lispector merecia. Mas aí veio a pandemia, infelizmente, nós nos isolamos por conta da pandemia, e eu não tive mais contato, né, presencial com a equipe da biblioteca, só mesmo através dos trabalhos delas, que elas sempre estavam fazendo, né, aí eu sempre indicava também, inclusive colocava nos meus planos de trabalho, nos meus planos de disciplina, para eles acessar o acervo da biblioteca virtualmente, e aí eu sempre, esse trabalho com a equipe da biblioteca não é de hoje, como eu disse, né, e eu quero agradecer a Isabel, a Renata Flávia também, a Rudney, todos eles, né, que trabalham na biblioteca, sempre eu me dei bem e sempre eles valorizaram meu trabalho. E eu quero aproveitar aqui também para fazer a divulgação, que esses palestras que eu vou proferir hoje é um fruto do nosso grupo de estudo, eu tenho, assim que eu cheguei do doutorado, minha primeira preocupação foi criar um grupo de estudo no IFP, e esse grupo de estudo, eu acredito que seja o mais antigo do IFP, foi criado em 2009, assim que eu cheguei do doutorado,
eu criei esse grupo de estudo, ele é registrado no CNPq, e oficialmente também pela Pró-Reitoria de Pesquisa do IFP, né, ele é reconhecido, e como eu falei, eu acredito que seja o grupo mais antigo e em atividade, ele nunca foi interrompido. Até agora, com a pandemia, nós estamos nos encontrando, como nós fazíamos semanalmente, né, às quinta-feiras, nós estamos nos encontrando virtualmente, né, pelo Google Meet. E o nosso grupo ele é pequeno, né, eu gostaria que fosse maior, mas ele é ainda muito pequeno, assim, em termos de números. Nós temos que eu que sou o coordenador, o professor Pedro, que é um dos mais antigos também, é membro fundador, ele não é do IFP, né, ele é professor da rede municipal de Teresina, mas também gosta muito da pesquisa, porque o nosso grupo é um grupo de estudos afro-brasileiros, né, e indígena, chamado NEAFRO, é o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas do IFP. E aí o professor Pedro, como eu falei, né, ele é da Prefeitura de Teresina, mas desde o início ele participa do grupo e nos ajuda muito também no debate. Aí nós temos do IFE, nós temos a professora Regiane, né, que é professora de História, agora está na coordenação de extensão, né, Regiane Monte, e o professor Deusdete, que ambos são professores de História, e também participa do grupo. E de fora também entrou agora, assim, recentemente, né, mais ou menos uns 3 anos, entrou a professora Conceição Paixão, a convite do professor Deusdete, ela também é da Prefeitura Teresina e do Estado do Maranhão, professora do Estado do Maranhão. E aí eu agradeço a esse grupo, né, esse trabalho que nós estamos fazendo há 12 anos, né, que às vezes o IFE não conhece, né, não conhece nosso trabalho. Às vezes muita gente se pergunta, o que é que esse grupo produz? Esse grupo não produz nada. Produz sim. Então, tanto que esses slides que eu elaborei foi fruto do produto lá dos nossos debates. Nós debatemos recentemente esses 2 livros, né? O livro do Itamar Vieira Júnior, né, que é Torturado, e o livro do Jefferson Tenório, que é Avesso da Pele, né? Esses 2 livros foram debatidos já esse ano no nosso grupo de estudo. Então, esses slides que eu elaborei, né, inclusive esses slides também estão lá no Classroom, né, para os alunos do 4º ano. Então, também esse trabalho do NEAFRO vai também se repercutir na sala de aula, né? No caso aqui, a sala de aula virtual, né? Que nós ainda não estamos com ensino presencial, mas os alunos do 4º ano, eles estão também se beneficiando desse grupo de estudo, porque eles vão ver esses 2 escritores também. Inclusive, esses slides que eu vou passar para vocês e apresentar, ele está lá no Classroom, como eu falei, nas turmas do 4º ano do ensino médio integrado, do curso de edificações, vestuário e saneamento. Então, é isso aí. Para nisso, gostaria de agradecer, né, novamente a equipe da biblioteca, a professor Gomes Campos, né, que eu estive desde a fundação da biblioteca, né, com a Sônia sabe disso, né, essa sugestão do nome fui eu, né, que através de um concurso, né, sugeri o nome do professor José Gomes Campos, que era um professor também muito dedicado, lá um professor de língua portuguesa, lá na época só tinha a Escola Técnica Federal, né, a sede, que hoje é o IFP Central. Ele era um professor muito dedicado, era um dramaturgo piauiense, com livros publicados, né, era uma pessoa muito ligada à literatura piauiense, também era muito ligada ao teatro, né? Depois ele fundou o teatro lá na época, existia um teatro na escola, uma atuação, inclusive saiu alguns autores piauienses, né, vieram do grupo de estudo dele, lá do teatro dele, que é o Francisco Pelé, é um dos atores piauienses que veio lá do grupo dele, né, do grupo do teatro que ele criou lá no IFE, né. Na época eu era estudante, no final dos anos 70, início dos 80, ele estava lá atuando, eu cheguei a ver as peças dele, ele apresentava lá na época, né, no auditório da escola. E aí esse nome é uma justa homenagem a esse professor que era muito dedicado, e no concurso literário o nome dele foi aprovado. E uma justa homenagem, porque foi um professor, como eu falei, muito dedicado, e também ele criou um grupo de redação, um clube de redação, que era concorridíssimo.
Eu me lembro que eu tentei concorrer a esse grupo, a gente fazia inscrição, né, para poder participar desse grupo, e eu não consegui, porque era muito concorrido. Os alunos faziam filas, né, disputavam uma vaga do clube de redação do professor Gomes Campos, que era mais uma iniciativa dele, assim, muito louvável. Então é isso aí. Eu gostaria, né, mais uma vez de agradecer, né, e dizer que estou sempre aberto, se vocês, quando precisar de mim, estou sempre aberto. Eu tenho a maior felicidade de contribuir com a equipe da biblioteca, contribuir com o IFE, contribuir com o meu campus. É uma alegria enorme. Então, e eu agradeço mais uma vez. Então, vamos começar aqui a palestra, né, como eu coloquei, são dois escritores negros, porque o nosso grupo de estudo, como eu falei, eles estudam os escritores afro-brasileiros, né, e também alguns escritores africanos mesmo, né, e por conta do nosso grupo de estudo, quando a Isabel me solicitou a minha participação, eu pensei logo assim, não, eu vou falar dos escritores negros. Aí eu aproveitei, né, esses dois escritores que nós tínhamos debatido recentemente, e que eles lançaram as obras. Eu falei que eles lançaram, estrearam agora com a pandemia, mas eu tenho que fazer aqui uma retificação. Eles estrearam bem antes, sabe? Eu fui pesquisar depois, né, na internet, eu vi que tanto o Itamar Vieira Júnior como o Jefferson Tenório, eles têm obras posteriores, a obras anteriores, melhor dizendo, tem obras anteriores à pandemia, né? Mas praticamente eles estrearam na pandemia, porque as obras dele foram reconhecidas durante o período da pandemia. Eles podem ter publicado antes, mas o sucesso mesmo só veio durante a pandemia. É por isso que eu disse que eles estrearam na pandemia, né? As obras dele foram reconhecidas agora em 2020, 2021, tanto Torturado como A Vez da Pele, ganharam vários prêmios, né? A partir desse período que nós, felizmente, estávamos aí isolados aí pela pandemia. Então, eu vou fazer aqui a apresentação, né? Primeiro com Itamar Vieira Júnior, aí em seguida nós iremos falar do Jefferson Tenório. Aqui, deixa eu ver. Tá dando para vocês visualizarem direito aí, gente? Tá dando para visualizar, Isabel? Está sim, professor. Ah, certo, porque eu sou marinha de primeira viagem, sabe? Eu não domino muito bem. A pandemia também tem esse lado bom, que fez a gente aprender tecnologias, né, que a gente nem imaginava que existisse. Eu confesso que eu não sou muito bom nessas tecnologias aí. Aí ontem eu tomei aqui umas lições para ver se faço tudo direitinho. Então, aqui nós temos aqui o slide de abertura, né, que fala dos autores negros que despontam no cenário nacional e internacional, que é, no caso, Jefferson Tenório e o Itamar Vieira Júnior. Aqui nós vamos falar de Torturado, né? Torturado, que é de Itamar Vieira Júnior. Esse livro, né, teve uma repercussão enorme, saíram muitos comentários, todos os comentários na imprensa, na mídia, uns comentários muito elogiosos, né, a respeito dessa obra dele, né, do Itamar Vieira Júnior. Vamos falar um pouquinho dele, né, antes de falar aqui da obra em si. Itamar Vieira Júnior é um escritor baiano, né, de Salvador. Ele nasceu em 1979. Ele é funcionário público, né, assim como nós, né, funcionário público do INCRA, lá da Bahia, e ele trabalha na região da Chapada Diamantina, né, como funcionário do INCRA, ele visita aquela região
Ele tem um conhecimento por conta do trabalho dele como funcionário do INCRA. E aí, como funcionário do INCRA, ele conheceu a realidade lá da Chapada Diamantina, né, que daí ele se inspirou, né, em alguns fatos, né, que ele presenciou, que ele viu, testemunhou, e escreveu esse livro, Torturado, que é uma obra de ficção, mas uma obra de ficção também bem, assim, preocupada com a questão agrária brasileira, principalmente a questão agrária do Nordeste, né, que é o que ele conhece mais. Então, assim, aqui no slide, né, a cena tem algo de iniciático e ressoará de maneira extraordinária no futuro de suas protagonistas. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram a velha e misteriosa faca na mala guardada sobre a cama da avó. Ocorre então um acidente, e para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Então, sempre que nós temos uma narrativa, como eu digo para os meus alunos, né, nós vamos voltar ali para o Aristóteles, né, lá na Poética, ele diz que quando você vai trabalhar, né, no caso dele, ele fala das tragédias, né, gregas, mas a gente pode, né, para aproveitar o raciocínio dele, também lançar, né, essa mesma argumentação para as narrativas contemporâneas, que é, no caso aí, Torturado, né, uma narrativa contemporânea. Então, Aristóteles diz lá na Poética que o escritor, quando ele vai narrar, ele tem que dar um nó, né, no início da narrativa, dar um nó, ou seja, o conflito. Então, o conflito se deu aqui no Torturado, o Itamar Vieira Júnior, ele dá esse nó, né, esse conflito, é uma mala, né, da avó, né, que as duas personagens principais, né, que são a Belonísia e a Bibiana, elas são crianças, e elas, como crianças curiosas, né, e elas mexem na mala da avó, que vivia guardada lá, debaixo de uma mala, debaixo de uma cama, dentro de uma mala, tinha uma faca, perdão. E aí elas, curiosas, abrem o baú da avó e tiram essa faca. E uma delas, né, por precipitação, coisa de criança, né, a Belonísia, né, ela passa a faca na língua, né, ambas, elas, todas duas, né, elas pegam a faca e passam na boca, né, mas só que a Belonísia é mais infeliz, e nessa brincadeira de passar a faca na boca, ela corta a língua, né. Aí a gente pode ver mais adiante, né, que isso pode ser uma metáfora de cortar a voz da mulher negra, né. Então, filha de humildes trabalhadores rurais, descendentes de escravos, as irmãs irão crescer entre a extenuante rotina do campo. As tradições religiosas afro-brasileiras, com suas velas, incensos e ladainhas quase imemoriais, e a absorvente vida familiar. Com o passar dos anos, a antiga proximidade entre elas vai se desfazendo aos poucos. Enquanto Belonísia parece satisfazer-se com o serviço na fazenda, e os encantamentos do pai, o curandeiro de corpo e espírito, Zeca Chapéu Grande, Bibiana toma consciência do estigma da servidão imposto à família e decide lutar pelo direito à terra e pela emancipação dos trabalhadores rurais. Então, as duas personagens principais, as duas protagonistas, elas têm um perfil um pouco diferente. A Bibiana, ela vai se engajar, né, ela casa logo ela casa com, a gente vai ver mais na frente, né, ela casa com o Severo, que o Severo é um líder rural, né, ligado a sindicato, e aí ela termina se envolvendo com as lutas políticas pela posse da terra, né, porque aqui no Brasil nós temos o grave problema, né, de quem trabalha e vive na terra não é o dono dela, né, o problema dos latifúndios, que é isso aí que o Itamar, é a questão social que o Itamar Vieira Júnior debate no livro. Então tem esse perfil da Bibiana, que é mais engajada politicamente, e a outra ficou em casa, como ela tinha um problema de não podia falar, né? Era muda, aquela questão da decepada a língua dela, né? E ela não podia falar. E aí ela ficou em casa, e aí viveu assim, uma realidade diferente da outra irmã, com mais dentro de casa, e depois ela conseguiu um casamento, mas ela foi infeliz no casamento, porque o marido dela, ele era o Tobias, né? Era muito machista, e
a maltratava, batia nela, e ela terminou fugindo de casa por conta disso. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, tendo quase sempre as mulheres como protagonistas. Torturado é um romance belo e comovente que conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Itamar Vieira Júnior não se perde, contudo, em duvidosas recriações de um idioma supostamente telúrico, nem trata seus personagens com certo paternalismo, tão daninho, que já assinalou um sem número de tentativas na ficção de dar voz aos despossuídos do campo. Pois um dos grandes triunfos desse romance é a representação, com eloquência e humanidade, dos descendentes de escravizados africanos, para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. Tudo isso traz ao romance, para além de sua trama, que atravessa vozes, gerações e temas, a memória familiar, o drama, a exploração, o misticismo afro-brasileiro, os laços sociais, um poderoso elemento de insubordinação social que vibra muito tempo depois de terminada a leitura. Torturado, título retirado do poema Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então, ele disse, né, que pegou esse título, né, lá do poema, né, Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. Antônio Gonzaga fala, isso também é metafórico, né, uma metáfora, o torto arado, né, o arado que é um instrumento de trabalho, né, da agricultura, e aí, mas só que o arado é torto, né, aí já dá a ideia, né, de que a coisa não vai bem lá na zona rural. Então, ele pegou essa imagem já lá do Marília de Disseu, né, de Tomás Antônio Gonzaga. Então, esse torturado, né, envolve numa narrativa rica sobre a história de duas irmãs, contadas a partir de sua relação com o pai e a terra, fonte de vida e, ao mesmo tempo, território de conflitos. Bibiana e Belonísia são filhas de humildes trabalhadores rurais e sofrem na infância um brutal acidente que resulta na mudez de uma delas. A obra trata de relevantes temas atuais, quais sejam a luta de classe, o racismo, os reflexos dos processos de colonização e escravização, a extenuante rotina de quem trabalha no campo, as tradições religiosas afro-brasileiras, o jari. Então, o jari, ele fala muito nisso, né? Inclusive, o pai delas, né, das protagonistas, o Zeca Chapéu Grande, ele atua, né, nessa tradição religiosa, né, que ele chama de jari, né, que é uma tradição religiosa mesmo que existe na Bahia. A disputa pela terra entre trabalhadores e fazendeiros, a exploração trabalhista, a importância da natureza no ciclo de quem ali reside, a solidariedade comunitária e a violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí são os temas, né, os temas principais do livro, né. O livro é muito rico, eu não sei se vocês já leram, né, porque ele é um best-seller, né. O incrível que pareça, o ano passado ele foi um dos livros mais vendidos, ele estava na lista dos mais vendidos, entre os 10 mais vendidos no Brasil. Coisa assim curiosa, porque ele é um escritor, né, novo, né, praticamente estreante na literatura, e já tem um livro que foi, né, bem vendido, bem aceito pelo público. Eu não sei se vocês chegaram a ler, depois a gente comenta, no terminar de apresentar os slides, né, que eu não estou vendo aqui o chat, eu botei tela inteira. Aí a gente volta a comentar as perguntas de vocês, se vocês tiverem lido o livro, melhor ainda, porque talvez tenha mais coisas para acrescentar, porque aqui é uma leitura, né? Eu sou só um leitor, e a minha visão não quer dizer que seja uma visão, né, única e a visão mais correta do livro. Então, cada leitor tem sua leitura, cada leitor tem seu ponto de vista, sua perspectiva sobre a obra. Mas mais na frente, no debate, aí vocês, que se por acaso alguém já tiver lido o livro, quiser fazer alguma colocação, e como eu disse, eu estou apresentando apenas meu ponto de vista a respeito da obra.
O livro é dividido em 3 partes, né? O livro ele é dividido em 3 partes, que o Itamar, né, o autor, designou da seguinte forma: Fio de corte, Torto Arado e Rio de Sangue. É contado por 3 narradoras diferentes, que é Bibiana, né? A Bibiana, ela narra a primeira parte, né, que é o Fio de corte. A Beleonísia, ela narra a segunda, que é Torto Arado. E Santa Rita Pescadeira, né, que é uma entidade do Jari, né, ela é mágica, é uma entidade mágica, né, do Jari, e ela vai narrar Rio de Sangue. E segue numa crescente emocionante, acompanhando o processo de formação das irmãs até a idade adulta, como também a construção de identidade daquela comunidade rural. A personagem mágica do livro é Santa Rita Pescadeira, a narradora da última parte e entidade do Jari. Né? Não sei se vocês conhecem esse termo, que é um termo muito literário, né? É a questão que eles chamam a narrativa do realismo mágico latino-americano, que já produziram muitas obras interessantes, esse realismo mágico, né? Por exemplo, o Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Do colombiano, que ganhou até o prêmio Nobel. Então, ele realiza nesse livro, Cem Anos de Solidão, e outros livros dele, ele trabalha com o realismo mágico. Realismo mágico é porque ele trabalha com a realidade latino-americana, mas utilizando esses elementos da magia, né, elementos que não são, assim, da realidade, né, mas pertencem ao imaginário desses povos. E, no caso, aqui no Itamar Vieira Júnior, ele trabalha com o Jari, né. Então, Santa Rita Pescadeira é uma personagem do realismo mágico, né, que ela vai ser a narradora da última parte e é uma entidade do Jari. É dela a visão sobrenatural que decifra os silenciamentos presentes em toda a história, no caldo que veste a fantasia da história com a roupagem realista que o autor transferiu de sua experiência militante para a obra. Aqui, vou colocar aqui a opinião do Manuel Alegre, que o Manuel Alegre, ele é um poeta português, e ele participou do júri porque esse livro Torturado, ele recebeu um prêmio da editora Leia ou Leia, é uma editora portuguesa, né? Ela também existe no Brasil, né? Ela tem uma filial aqui no Brasil, mas a matriz é portuguesa. Então, essa editora Leia ou Leia, eu não sei como é, como é, Isabel, eu chamo Leia, mas alguns já chamam Leia, né? Então, essa editora, ela fez um concurso e o livro do Itamar Vieira Júnior ganhou o concurso em 2018. Aí foi a partir daí, a partir desse prêmio que ele recebeu em Portugal para essa editora, ele foi conhecido, né, imediatamente, né, lá em Portugal e depois, posteriormente, aqui no Brasil. Incrível, né? Precisou ser reconhecido lá fora por um prêmio literário dado por outro país para depois ser reconhecido nacionalmente. Então, aqui essa opinião é do Manuel Alegre, que ele participou do júri. Então, ele justificou, aqui é a justificativa por que o Itamar recebeu o prêmio. Que a obra foi premiada pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo, num contexto dominado pela sociedade patriarcal. Sendo um romance que parte de uma realidade concreta em suas situações, em que situação de opressão, quer social, quer do homem em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico que ganha contornos universais. Destaca-se a qualidade literária de uma escrita em que se reconhece plenamente o escritor. Aí, como disse, a justificativa de Manuel Alegre para o Itamar Vieira Júnior receber o prêmio. Aí nós temos aqui, nós estamos já terminando, nós temos aqui alguns tópicos, né? Que também aqui nós temos uma opinião da Ana Paula Tavares, que é uma escritora de Angola, ela também participou do júri. Aqui só um trecho da justificativa, porque o Torturado mereceu o prêmio. Ela diz o seguinte: as personagens fortes são as femininas, e ele consegue manter essa firmeza, esse recorte, essa violência, a violência exercida sobre as mulheres e das mulheres entre elas. Aqui, nessa ficha, né, que como é um slide que eu apresento lá por quarto ano, eu me preocupei em colocar alguns elementos didáticos para os alunos. Então, aqui nós temos que é uma narrativa em primeira pessoa, né,
a subjetividade da narração, ou seja, a visão limitada devido ao enfoque restrito, particular dos acontecimentos. Então, ele optou por uma narrativa em primeira pessoa. Só que quando o escritor opta por uma narrativa em primeira pessoa, ele termina sabendo que não pode, a personagem ela tem uma visão limitada e essa visão limitada vai fazer com que a perspectiva seja, né, limitada à visão que a personagem tem do mundo. Das personagens, que são outros elementos da narrativa, né, nós temos as protagonistas, que é a Bibiana e a Belonise, as personagens secundárias, né, que é o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das protagonistas, e ele é descendente de cativos, em condições análogas à escravidão, a Donana, que é a avó, que era a dona lá do baú, que tinha a faca, a Salu, que é a mãe delas, o Severo, que é o marido de Bibiana, e o líder comunitário, o Tobias, que é o marido de Belonise, Santa Rita Pescadeira, que é a personagem do Mágica, né? Como eu falei, que pertence ao realismo mágico. Então, há um acidente que silenciou Belonise, aí, como eu falei, é uma metáfora da negação da voz ao negro, sobretudo né, da voz da negra. Temas, as comunidades rurais de negros, a questão agrária, quem cultiva a terra e nela vive não é dono dela, a situação dos negros, análogo à escravidão, a violência no campo, a morte do líder comunitário e a impunidade dos criminosos, o ritual religioso afro-brasileiro, né, que é o jari, o local onde se desenvolve o enredo, que também é um elemento da narrativa, né, é onde acontece a história. A história acontece na Chapada Diamantina, na Bahia, a fazenda Água Negra, representa a estrutura latifundiária brasileira. O tempo, que é outro elemento da narrativa, ele não deixou indefinido, ele não define o tempo, ele não diz quando acontece essa história. Né? Os episódios ocorrem no período pós-abolição. Nós sabemos que é pós-abolição, né? Mas não sabemos o período exato. Então, é pós-abolição da escravidão negra, isto é, após 1888. A linguagem é uma linguagem regionalista, né? Típica do Brasil profundo. É a linguagem da região, lá da Chapada Diamantina. Inclusive, aparecem alguns elementos, né, típicos lá da região, da fala daquele povo, daquela região. E o Torturado recebeu os prêmios, como eu falei, ele recebeu o prêmio Leia, ou Leia, de 2018. Ele recebeu depois, em seguida, aqui no Brasil, né, o prêmio Jabuti, e veio a receber de novo o prêmio Oceanos, em Portugal. Então, ele recebeu 2 prêmios lá em Portugal e recebeu um prêmio aqui no Brasil. E aí nós temos, para finalizar sobre o Itamar Vieira Júnior, nós temos aí a capa, né, de Torturado, a capa da edição brasileira, que aí você, na capa, né, na ilustração, você vê aí as duas personagens, né, as duas personagens principais. Aí nós temos a Belonísia e nós temos a Bibiana. E elas estão segurando uma folha que nós chamamos de espada de São Jorge. Aí bem não seria uma espada de São Jorge, mas seria, que a gente chama também espada de Santa Rita, né, porque lá no livro tem a personagem Santa Rita Pescadeira. Então, essa folha que ela está segurando, ambas seguram, né, é a espada de Santa Rita. Então, elas estão na atitude assim, né, uma atitude de expectativa, né, a leitura que a gente pode fazer aí da ilustração, né, assim, como elas estivessem assim, prontas para a guerra, né, essa é a palma de Santa Rita, né, a espada de Santa Rita, né, dá a noção, assim, de que elas estão prontas, parece que elas vão para a luta, né, para a guerra, assim. Foi baseado o capista, né, se baseou numa imagem de 2 negras mesmo, numa fotografia, mas só que elas seguravam um facão. Aí ele substituiu o facão pela espada de Santa Rita. Aí, sobre Itamar Vieira Júnior, isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu vou passar para o seguinte, né? Que é o Jefferson Tenório. Então, aqui, né, é o seguinte, o Apreço da Pele, né, de Jefferson Tenório. O Jefferson Tenório, falando assim um pouco dele, antes de entrar aqui nos slides, ele é praticamente da mesma idade do Itamar Vieira Júnior, né? Ele nasceu em 1977,
no Rio de Janeiro, mas atualmente mora aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E ele também é negro, né? Os dois escritores são negros, né? E eles todos dois são engajados no movimento negro, né? Tanto o Itamar Vieira Júnior como o Gerson Tenório. Então, o Gerson Tenório escreveu O Avesso da Pele, né, no ano passado, em 2020, né? Ele também não estreou em 2020, né, no tempo da pandemia, mas ele tem livros publicados anteriormente. Mas, como eu disse, o sucesso veio durante a pandemia. E esse livro dele também, assim como do Itamar Vieira Júnior, conseguiu, assim, entrar na lista dos mais bem vendidos e muito debatido. Ele participou de muitos debates, se vocês botarem no YouTube, né? Tanto o Itamar Vieira Júnior como o Gerson Tenório, vocês vão encontrar muitos vídeos. Ele é uma pessoa muito participante. Ambos, né, são bem participantes. Então, falando aqui já nos slides, lendo aqui os slides. Com a habilidade em comum para conceber e estruturar personagens e lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares, O Avesso da Pele consolida Jefferson Tenório como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. E justo no momento em que a produção nacional vem apresentando trabalhos tão significativos e impactantes. Um narrador que investiga e refaz a trajetória dos pais, sobretudo do pai, no processo, um rito solitário de tomada do protagonista da sua própria vida, a vida de um homem inteligente e sensível, inquieto, abalado pelas fraturas existenciais da sua condição de negro, em um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, e dentro desta, de superação e liberdade. Poucos são os escritores brasileiros da atualidade tão seguros e originais na abordagem narrativa e na construção da linguagem. É única a voz do narrador em primeira pessoa, que assume a roupagem de segunda pessoa. Na hora de estruturar a narrativa, né, o escritor tem que optar para narrar em primeira ou terceira, né? Porque diz que a narrativa é uma casa de duas portas, né? Só tem duas portas para você entrar. Ou você narra em primeira ou narra em terceira. Não tem narrativa em segunda. Aquele que fez esse truque, né, da narrativa em segunda, mas é apenas um truque, porque a narrativa mesmo é em primeira, é o filho conversando com o pai já está ausente, né, o pai já está falecido, e ele conversa com o pai, lembrando da história do pai, né, de tudo que aconteceu na vida do pai. Então, com inquestionável talento para criar verdades, aquelas que só podem e só conseguem surgir com vigor na literatura, Jefferson Tenório se coloca como autor que nos ajuda a compreender nossa identidade brasileira, negra, humana, nosso drama. Difícil descrever a alegria de estar diante de uma obra literária simples, e porque simples, perfeita. Esse patamar que todos sabem é tão difícil de alcançar. Não é de graça que Tenório, além de autor premiado, é tão bem acolhido pelo público e pela crítica. Ele não faz turismo social na desgraça geral do país. Não faz da crítica à desigualdade um truque, um atalho apelativo e barato, panfletário, para ter mais aceitação, reconhecimento. Aí nós temos aqui a opinião, né, de Paulo Scott sobre o colega dele, né, o Jefferson Tenório. Paulo Scott também é um escritor negro aqui, da gaúcho. Então ele disse o seguinte sobre o colega: estamos diante de um escritor que, correndo todos os riscos, sabe arquitetar uma boa trama e encantar o leitor. Por muitas vezes durante a leitura, eu disse para mim mesmo como ele consegue construir personagens tão reais e fáceis de serem amados. Eu agradeço. A literatura brasileira agradece. Em 2020, vem a público seu terceiro romance, O Avesso da Pele. Ali já é o terceiro romance dele. Então, aclamado pela crítica como um dos grandes lançamentos do ano. O livro trata da violência naturalizada contra negros e pobres, mas sempre a partir de um ponto de vista interno, voltado para expressar a voz das vítimas. Conta pela fala do filho órfão a trajetória de um professor de literatura trabalhando com jovens problemáticos numa escola da periferia de Porto Alegre,
e, mais tarde, vítima fatal de uma agressão policial. O Avesso da Pele encerra o que o autor designa como trilogia do abandono e volta a trazer para o centro do processo narrativo a voz da consciência jovem em sua formação rumo à construção da cidadania. Nessa narrativa, conduzida por Pedro, né, que o Pedro é o narrador, né? Então, Jefferson Tenório faz uma delicada investigação das relações entre pais e filhos, ao mesmo tempo que esboça um retrato poderoso de um país sulcado pela segregação e pela pobreza, e que muitos não podem mostrar, por vezes, nem sentir o seu avesso, esse espaço onde, aqui eu cito, né, está no próprio livro, onde, entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E aí que dá, a partir daí, né, que dá o título, né, Avesso da Pele, o que está, né, por trás da pele, né, o lado contrário, né, que a gente não vê as pessoas só pela pele, mas devemos ver pelo que eles são, pelos que eles são como pessoas, como seres humanos. É uma obra necessária, contundente, que nos humaniza, ao mesmo tempo que nos tira qualquer inocência, diante da máquina racista que não para de destruir vidas das mais diversas formas. Aí a opinião de um colega dele também escritor, que é o Miguel Sanches Neto, é um escritor também contemporâneo e do Paraná. Então, narrativa em primeira pessoa, sob a roupagem da segunda, o filho que se dirige ao pai já morto, aquilo que eu comentei, né? Então, ele optou, assim como o Itamar Vieira Júnior, optou por narrar em primeira, que a narrativa em primeira, ela é uma faca de dois gumes, porque ela limita, né, a visão, e nós temos apenas a visão da personagem. Então é a visão do caso aí, nós temos a visão só do Pedro. Então, personagens, aí nós temos os protagonistas, né, que são os principais, que é o Pedro, que é o narrador, e seu pai, Henrique. Secundários, a Marta, que é a mãe de Pedro, é o Vitinho, que é o namorado da mãe, a Saharienne, né, que é um nome assim afrancesado, né, que é amiga por quem cultiva uma paixão platônica, e a Luara, que é tia do narrador. Aí nós temos a violência policial, que vitimou o Henrique, o pai do narrador, né? Os temas, que é o racismo estrutural brasileiro, a violência policial orquestrada contra os negros, jovem negro numa sociedade racista e a relação entre pai e filho. O local, né, que é um dos elementos da narrativa, é onde acontece a história, né? O local onde se desenvolve o enredo é Porto Alegre, né? É aqui a palavra do próprio escritor, né? Por isso que eu coloquei aqui entre aspas. Ele diz o seguinte, né? Está no próprio livro, nessa cidade que é a mais racista do Brasil. Então, como ele vive aqui em Porto Alegre, né? Deve saber conhecer a realidade de Porto Alegre. Então, ele diz isso aí, né? Que é a cidade mais racista do Brasil. Então, o tempo das lembranças, não é o tempo, né? Ele diz que é o tempo das lembranças, né? É a recordação pelo narrador dos fatos vividos pelo pai entre os meados de 1980 ao ano da morte dele, em 2016. Então, outro elemento da narrativa é esse daí, né? A história acontece, né, em meados dos anos 80 e vai até 2016, quando se dá a morte do pai dele. A linguagem coloquial de um jovem, com inclusão de gírias e palavras chulas, né? A literatura contemporânea, em geral, né, ela é mais, assim, informal, ela não tem tanta preocupação, assim, em autocensurar-se. Então, às vezes, aparece palavrão, palavras chulas, né, mas é muito comum na narrativa contemporânea. Então, romance de denúncia social com enfoque psicológico. Análise da sociedade sobre enfoque intimista. Então, aqui, além de fazer a denúncia social, né, ele também trabalha psicologicamente as personagens. Esse é um trabalho muito bom. São poucos escritores que conseguem fazer isso, né? Aqui no Brasil nós temos o Carlos Graciliano Ramos, ele consegue fazer isso, né? Ele trabalha com o social, ao mesmo tempo trabalha com o lado psicológico das personagens. E o Jefferson Tenório também. Vai, travou aqui. Mas era isso aí, gente, é que travou, mas o final era só a capa do livro que eu ia apresentar para vocês, a capa do Avesso da Pele.
que é uma capa interessante, né? As capas dos livros contemporâneos, elas são bem ilustradas. Aí apareceu. Então, aqui é a capa do livro, né? Do Avesso da Pele. Nós temos uma capa, assim, como eu falei, as capas dos livros contemporâneos, elas são muito interessantes. O ilustrador, né, faz um trabalho muito bom. E aqui ele colocou, né, um negro, aqui numa, tipo assim, numa prancha que vai pular, né, na piscina. Porque vocês viram agora, né, recentemente na Olimpíada de Tóquio, né, quem ganha as medalhas, né, que se sai bem na natação, sempre são os brancos, né. Então, colocar um negro aqui na piscina, assim, como fosse dar um salto, né, e aí já mostra, né, que o negro vai enfrentar enfrenta muitas dificuldades, né, somente ele, né, querer no campo da natação, que é um campo que não é um campo onde o negro se destaca. Então, mostrando a realidade difícil, né, somente aqui no Brasil, para a sobrevivência, né, do negro numa sociedade racista aqui no Brasil. Então, é isso, gente. Meus slides, né, o que eu tinha que dizer é isso aí, e eu agradeço aí, agradeço a equipe, né, mais uma vez, a biblioteca, e me disponho aqui a, a fazer alguns esclarecimentos que vocês julgarem necessários. Pois é, professor, muito bom, né? Aqui a gente vai, inclusive, colocar aqui alguns comentários, né, que tivemos no chat, né? A Renata, né, trabalha aqui conosco aqui na biblioteca, ela colocou importantes temas levantados nessa obra, principalmente no atual momento político que vivemos, né? Temos também a Fátima Fontinelli, né, que foi a nossa aluna aqui no campus. Ah, que bom, Sua Fatinha. sua aluna, Oi, ela frequenta, desapareceu, ela ficou zangada comigo, desapareceu. frequentava, Fatinha, prazer, Fatinha. A Renata Flávia também, hein? Outra pessoa da biblioteca que eu amo muito. ó, é mesmo. Ai, professor Sampaio, ela colocou aqui a Fatinha, né? Professor Sampaio, voltando aqui, sempre aumentando minha lista de leitura. Ou seja, já tem dois livros Ela para ela. é uma leitura, ela gosta muito de livro, é uma leitura compulsiva, uma leitura compulsiva. A Isabel sabe, né, que ela tirava muito livro na biblioteca. Demais, demais. Sempre frequentou a biblioteca. Inclusive, ela ano de 2019, né, a gente fez aqui uma homenagem aos alunos que mais retiraram livros emprestados, e a Fatinha ficou em segundo lugar, né? Então, realmente, você já sente, né, que realmente ela frequentava a biblioteca, né? Pegava livro emprestado, principalmente livros de literatura, que ela sempre foi apaixonada. E assim, né, a nossa biblioteca aqui, a gente sempre teve esse cuidado de fazermos eventos no intuito de incentivar os nossos, principalmente os nossos alunos aqui do campus, na literatura piauiense contemporânea, porque a gente traz vários escritores, né, contemporâneos da nossa literatura piauiense. Então, assim, eu percebi que os nossos alunos, eles se apaixonaram pela literatura piauiense, tanto que quando a gente fazia os eventos aqui, né, eles presencialmente, né, porque agora é tudo remoto, mas presencialmente, eles começaram a pegar livros emprestados de literatura, porque a gente tem um acervo grandioso de literatura piauiense, né? Praticamente todos os escritores piauienses, as obras encontram-se no nosso acervo, né? E sem falar nas nossas obras de literatura brasileira, literatura estrangeira, e, claro, né, a literatura com escritores negros, né, que realmente é interessante, são os principais escritores negros. Lima Barreto, tem a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher. É bom tudo isso, porque a gente começa a fazer buscas, a gente começa a ler mais, a conhecer mais a literatura, né, de autores negros, realmente, brasileiros. E a Maria Firmina dos Reis, pelo que eu
pude ver aqui, né, consultar, foi a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil. Lima Barreto, Machado de Assis, Ruth Guimarães, Luiz Gama, Conceição Evaristo, Cruz de Souza, Aline Franca, né? Então, é algo assim que realmente a gente vai pesquisando, vai buscando. E agora, né, claro, esses dois escritores aí, o Itamar Vieira e o Jefferson Fenório, mais escritores realmente para a gente buscar, para a gente pesquisar, para a gente conhecer a obra dele. A Renata fez aqui uma pergunta aqui, né? Deixou aqui uma pergunta aqui para você responder. A literatura e a arte sempre tem essa força de levantar questões sociais e políticas de um tempo. Como você acha que isso pode nos ajudar a melhorar como sociedade? Olha, Renata, a literatura, ela tem múltiplas facetas, né? Ela serve para diversão, ela serve para, né, para tanta coisa, né? Ela tem muitas funções. E uma das funções da literatura, né, é a função social, né? Já foi apontado, né, por o filósofo francês, né, Jean-Paul Sartre, né, que ele diz que a literatura tem que ter essa função social do engajamento, né? E às vezes o escritor às vezes nem pensa nisso, né? Ele trabalha seus temas e termina tocando em questões sociais e termina ajudando a compreender o país, a compreender as realidades sociais, né? Foi o caso do Itamar Vieira Júnior com a questão agrária, né? A questão do negro, né? Que é o principal, mas também a questão agrária. Já o Jefferson Tenório, também a violência contra o negro, né? Eu não quis entrar muito para não fazer o spoiler, né, do livro, né, fazer o spoiler, né, do livro. Aí muita gente não leu, aí pode perder o interesse para ler o livro, mas o livro é muito chocante, ele fala uma denúncia muito chocante sobre a questão do tratamento que os negros recebem, né, e da violência policial que resultou na morte do pai do protagonista, né, o Henrique, ele é morto por uma investida policial. Então, isso aí, a literatura, né, ela tem muitas facetas, como eu falei, né, e uma delas seria essa mesmo de esclarecimento da realidade, ajudar o leitor a entender melhor a realidade social do país. Bem, a Patinha respondeu aqui, professor, perdão pelo aperto do contato. Sou muito grata pelo seu incentivo sempre. O senhor me incentivou muito a ler clássicos, que hoje são meus favoritos. Gratidão. Olha só, é isso que, né, motiva, que nos faz bem, imagina. Patinha, pois é, eu gosto muito dela, né? Com essa pandemia não perdemos o contato, porque ela sempre passava mensagem para mim pelo WhatsApp, mas aí ela deixou de passar, eu não sei o que foi que houve com ela, mas é foi uma aluna muito boa, né? E uma leitora, né? E compulsiva mesmo, a Fatinha estava sempre lendo. Aí, ó, colocando, né? Cresceu de mais Sampaios no nosso campus do Instituto. Oh, coisa boa. E a Antônia colocou aqui, né? Ela indicou aqui Marília do Disseu, né? Aí eu também fez uma pergunta aqui, que no melhor do seu conhecimento, quais as estratégias podem ser adotadas para fazer com que nossos discentes sejam leitores mais vorazes? Olha, eu acho que a Isabel sabe disso, né? Quando a gente faz um trabalho bom em sala de aula, quando o próprio professor é leitor, que às vezes o problema, gente, é um problema, né, sistemático da nossa educação. Os professores se envolvem muitas atividades para poder, né, sobreviver, né? Às vezes dá aula manhã, tarde, noite. Não é o caso do IF, né? Que a maioria dos professores estão em dedicação exclusiva. Mas os professores eles, têm uma vida muito corrida e às vezes eles não leem, né? Não são leitores. E às vezes professor de literatura mesmo, eles pegam só o resumo, pegam só os bizus, mas eles não leem as obras. E os alunos percebem, os alunos não são bobos, né? Aí eles percebem que o professor não lê, e aí perde o incentivo, né? Como em casa também, às vezes quando tem pais que são leitores, né? E aí, às vezes, incentiva muito. Às vezes o aluno vê que o pai não lê, a mãe não lê. Né? Aí já começa a imagem negativa de casa. E agora com esses meios de eletrônicos, né, de rede social, que aí
a literatura concorrer com, é até uma concorrência desleal, concorrer com vídeo, né, concorrer com imagem, com tudo isso que está nas redes sociais. Eu imagino mesmo, se eu tivesse nascido hoje, eu não seria tenho muitas certeza que eu não seria um leitor, assim, porque essas redes sociais, elas tomam o tempo da gente demais. Eu vejo aqui, eu acompanho meus sobrinhos, eu não tenho filhos, né, mas acompanho meus sobrinhos. Não leio de jeito nenhum, gente, não leio, não leio, né? O tempo todo na celular, no joguinho, nos games. Então é muito difícil, né, concorrer com toda essa mídia aí, né? Mas aqui e acolá, quando a gente faz um trabalho bom, a Isabel sabe, quando a gente faz um trabalho bom em sala de aula, reflete, né? Na leitura, na biblioteca, os alunos vão lá, procuram. Ah, como ela falou, a literatura piauiense, né? Que tem resistência, os alunos às vezes me perguntam, professor, literatura piauiense não cai no Enem. Aí eu digo assim, mas minha gente, precisamos conhecer a nossa literatura, né? Precisamos conhecer nossos valores. Eu sinto muita resistência deles, né? Que eles acham que não interessa porque não cai no Enem. E até cai, eu digo para eles, olha, cai no Enem. Um dia desse caiu uma questão com o Torquato Neto, caiu uma questão com a Gadobal. Então, não podemos ver assim por esse lado, não. Então, às vezes você faz um trabalho bem feito em sala de aula, aí os alunos procuram ler, os alunos vão na biblioteca, tiram o livro, né? A Isabel, né, a Renata Flávia, todo o pessoal da biblioteca sabe que termina refletindo lá na biblioteca. Quando o professor faz um trabalho bom, o bibliotecário percebe logo. Os alunos começam a aparecer, começam a perguntar, né, se tem aquele livro, né? É isso aí. É verdade, é verdade. Olha a Patinha perguntando aqui. O senhor acredita que futuramente o doutorado poderia se tornar um clássico? Sim, né, ele tem tudo para ser um clássico. Inclusive, ambos, eu esqueci de falar isso na palestra, todos os dois, né, tanto o Tortarado como a Avesso da Pele, eles já foram comprados, né, para serem filmados. Eles estão sendo, já tem cineastas interessados em fazer a filmagem, né? Eles já venderam os direitos autorais para serem filmados. Aí pode ser que saia daqui a alguns anos, né? Já saia o próprio filme. Então ele já é um começo. Se o filme, né, com o filme, né? Aí despertar mais interesse ainda, porque eles são best-seller, né? Todos os dois venderam bastante e repercutiu, como eu falei, né? Ambas as obras despertaram o interesse dos leitores na época da pandemia. Né? Essa questão que o senhor citou com relação à questão da literatura, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu ensino médio, estou dando como exemplo a minha pessoa, eu aprendi a amar literatura justamente pelo meu professor de literatura. Ele fazia a coisa acontecer, ele realmente nos colocava assim dentro da história em si. Então, assim, quando os nossos professores, principalmente os professores realmente de literatura, eles nos incentivam, eles nos mostram, né, a realidade, a literatura brasileira, a história. Eu sempre gostei da literatura brasileira, história e tudo mais. A gente vai se aprofundando, a gente vai tendo a curiosidade, como você citou, o Torquato Neto, né, que é um escritor piauiense conhecido nacionalmente, a Godobal também. Inclusive, quando eu trabalhar antes de eu vir para o Instituto Federal, né, eu trabalhei quase 10 anos na Biblioteca Pública Municipal aqui de Teresina, que justamente chamava-se Biblioteca Pública Municipal Gadobal. Então, eu pude conhecer pessoalmente, né, o escritor Gadobal, e sempre quando era o aniversário dele, né, ele sempre ia nos visitar, a gente sempre fazia assim, um bolo para ele na aniversário. Ele ficava assim, tão feliz, assim, emocionado realmente com a homenagem, né? E lembrar dele mesmo na data de nascimento e tudo mais. Então, assim, com relação também à questão do incentivo, né? Porque tem que ter realmente o incentivo dos pais também, além dos professores, mas dos pais principalmente. Os pais têm que incentivar os seus filhos na leitura, na literatura. Os filhos têm que ver realmente, né, ver que o pai, a mãe está lendo, para também poder também, né, muitas vezes eu por exemplo, tenho filhos e eu percebo que o que a gente faz, né, eles refletem, né, o que a gente, se ele vê a gente lendo, ele também começa a ler,
e tudo mais. Então, é justamente isso, pais leitores, filhos, alunos, pais leitores, filhos leitores, pais leitores, alunos leitores, né? Então, estão aqui parabenizando, né, por tudo, né, por todo esse seu conhecimento de literatura, professor Sampaio. É uma grande honra nossa, assim, e novamente, né, antes, antes da pandemia, a gente fazia os nossos eventos aqui da biblioteca, você sempre esteve aqui conosco nos nossos eventos, e agora remotamente, tudo online, e pelo nosso canal. Então, fazia também um tempo que a gente não se via, né? Então, é uma alegria tão grande, uma felicidade imensa, né, em poder contar sempre com você assim, nesses nossos eventos. Assim. Sempre quando a gente faz evento aqui na biblioteca, é realmente uma das primeiras pessoas que a gente, professores que a gente lembra e a gente convida. Então, a Fatia colocou aqui, né, que adorou a palestra, você sempre trouxe referências literárias contemporâneas e clássicas. Acho muito importante isso, porque não fica só naquele do mesmo e cria mais incentivo para ler. Então, é agradecer mesmo, professor Sampaio, por nos repassar mais conhecimento, né, desses dois escritores e, como a Fatinha falou, né, aumentar mais aí as nossas referências. Então, É, é isso mesmo. Lembrando que daqui a pouco, né, à tarde, às 14 horas, falando na tarde, porque também pela manhã ainda a gente vai ter ainda outras apresentações, agora já já, mas à tarde, às 14 horas, a gente teremos o treinamento do repositório institucional do Instituto Federal do Piauí, né, que será ministrado pela coordenadora do repositório, nossa colega bibliotecária, Denise Veras. Então, professor Sampaio, agradeço muito, né, por uhum. tudo, e estamos aí sempre, tá certo? Então, Certo, Isabel. Mas você sabe, pode sempre contar comigo, porque os eventos e agora remoto, ou depois quando a gente voltar presencialmente, né? Eu até suspendi minha aposentadoria, né? Que eu fiquei até imaginando a Assunção, não, professor, não faça isso. Aí eu repensei, não, é para ficar em casa, às vezes fica em casa só encucada. Aí eu repensei, até suspendi minha aposentadoria. Aí porque eu gosto muito de sala de aula, né? Esse contato com os alunos é que me dá a vida, sabe? E aí transmitir aquilo que eu sei, que eu gosto, que eu leio, e de vez em quando despertar nos alunos o gosto pela leitura, aí como a Fatinha, né? A Fatinha já tinha, né, o gosto da leitura, né? Não precisou de mim, né, Fatinha? Mas tem muitos alunos, como a Isabel diz, às vezes um professor que gosta, que fala assim com muito prazer da literatura, os alunos percebem, né? Aí eles percebem o olho do professor, chega, brilha. Nas minhas aulas de literatura, eu digo assim, ó, minhas aulas de literatura, vocês percebem logo que eu me dou mais, né? Porque o professor lá no IFP, né, nós damos aula não só de literatura, os professores de língua portuguesa também dá aula de gramática e aula de redação. Mas quando é aula de literatura, os alunos percebem logo, e ele já percebe que é o terreno que eu gosto mais, onde eu me sinto à vontade. Então, aí, despertar leitores, né, fazer esse trabalho em sala de aula, né, fazer com que um aluno goste de ler, apesar de toda essa política aí das mídias, de concorrer com essas mídias, como eu falei, é uma luta até insana. Mas estou sempre aqui, agradeço, gente, o convite, mais uma vez, e estou aqui, me coloco à disposição para quando qualquer evento da biblioteca, vocês precisarem, estou aqui à disposição. muito obrigada. Mais uma vez, muito Até obrigada, a próxima. professor. Até a próxima. Ó, até, professor. Agora nós iremos iniciar, né, uma apresentação de texto produzido pelos nossos discentes do IF Campus Teresina Zona Sul. Serão os nossos alunos foram os nossos alunos Elias Fontinelles e Vinícius Cardoso, do curso de edificações da turma 405, aqui do nosso campus. Então, a gente vai iniciar a apresentação dos textos deles, foram produzidos por eles, né? Meu modo de pensar, meu agir, e a cada mudança, arte. A vida é isso, mudança. Quem vive parado
interior do carro cheirava a castanhas. Não as castanhas que ela encontrara em tantas idas ao supermercado, expostas e organizadas em um bocado de prateleiras ao lado de avelãs, amêndoas, nozes e pistaches, encarceradas em sacos plásticos de marcas famosas com um ar industrializado. Não, eram as castanhas retiradas diretamente do cajueiro que a sua avó tivera no quintal da fazenda da família. O aroma doce e vibrante das castanhas assadas se desmanchando em uma sensação de prazer alimentício em sua boca enquanto ela balançava-se em uma rede na varanda da casa. Mas as castanhas ficaram para trás quando a luz surgiu, e ela percebeu que invadira a pista contrária e estava quase batendo em um enorme caminhão da Orinco que vinha a toda velocidade, buzinando e projetando seus faróis no rosto assustado dela. Ela visualizou o capô do carro dobrando-se ao meio, os limpadores de para-brisa entortando. A única coisa com a qual teve dúvidas para processar foi se o airbag acionaria violentamente e quebraria seu pescoço, ou se antes disso o volante esmagaria suas costelas. Andrea girou o volante de uma vez para a direita e o carro foi jogado de volta para outra pista. Por pouco, não resumiu-se aquela latinha amassada de refrigerante que ela largara em algum ponto enevoado da rodovia. Ela meteu o pé no freio e segurou-se ao volante. Viu, pelo espelho retrovisor, o motorista do caminhão colocar a cabeça bigoduda para fora e o ouviu gritar a ela palavras ininteligíveis que foram levadas pelo vento cortante e forte que soprava naquela noite de terça-feira. Começaram a perguntar-se que horas seriam quando o locutor do rádio, ligado desde que pegara a estrada, interrompeu a banda of Men and Monsters para dizer que faltavam exatamente 7 minutos para meia-noite. Foi o bastante para Andy encostar o carro na curva adiante, ao lado da proteção lateral de metal. Ela podia ter escapado ilesa, contudo, não era o caso do carro, que tivera o espelho retrovisor externo esquerdo arrancado, fios distintos em comprimento pendendo como tentáculos Lovecraftianos, e as laterais da porta do motorista riscadas. Andy vira labaredas saltarem da superfície metálica quando a frente do caminhão arranhou o seu automóvel e pensou que ele fosse explodir ali mesmo, com ela em pânico atrapalhada para destravar o cinto de segurança, presa naquela cadeia de metal e prestes a torrar em um churrasco humano. Andy berrou com a pequena colisão, não com a surpresa que aguardava no momento em que as janelas se abriram para um sol cada vez mais perto de queimá-las. Andy arrumou a postura no assento e praticou a respiração pausada de yoga. Em poucos minutos estava mais relaxada. Ela abriu o porta-luvas e tirou um maço de cigarros Marlboro. Acendeu um. Estava procurando o cinzeiro quando pisou em uma coisa sólida. Era o cinzeiro de vidro, virado de cabeça para baixo com as guimbas antigas espalhadas pelo assoalho do carro. Ela teria que usar o aspirador de pó ali. Ela riu ao pensar consigo mesma que não dera poder os cigarros para torrarem o tapete. O que eu estou dizendo? Andy pensou. Quase virei aqueles amontoados de lataria que tem nos ferros velhos. Ela pareceu entender que não havia graça, pois o sorriso desapareceu de seus lábios finos. Enquanto a fumaça do cigarro girava em espirais para fora da janela, Andy tentou ligar o carro para continuar sua viagem para casa. O impacto lateral com o caminhão só podia ter sido muito forte mesmo. Que outro motivo haveria de existir quando o motor fez um ruído de engasgue e morreu? Até o rádio desligou. Tinha que ser uma brincadeira de muito mau gosto do destino. Ela pegou o celular no bolso do jaleco branco no banco de trás, mas ficou frustrada porque não havia muito a se fazer. Sem serviço. Um X vermelho no símbolo do sinal. Eram aquelas montanhas altíssimas que interceptavam o sinal? Talvez fossem. Uma ideia idiota construir uma estrada nesse lugar. Ninguém jamais pensou que poderia haver um acidente, tipo, bem feio, e nenhuma chance de chamar por ajuda com o celular? Andy lançou o cigarro pela janela e o ouviu apagar em contato com a neve. Estivera nevando bem antes do inverno chegar e ela cobriu plantões no hospital de Portland, no Maine, porque acidentes acontecem. E acontecem com mais frequências quando um otário decide sair por aí sem colocar pneus cravejados para neve em seus veículos.
Embora ela tenha lido em alguma revista que esses pneus custam mais vidas do que as salvam, ela achava que era direito dela decidir isso. Afinal, quem tinha o nome Doutora Andrea Pryor bordado em verde na droga do jaleco? Ela decidiu sair do carro e caminhar por perto. Talvez conseguisse um pouco de sinal para ligar para Bob, o cara da oficina. Ele poderia mandar um reboque ou qualquer ajuda que surtisse o efeito de levá-la para casa. Aquele plantão da noite passada não fora exatamente promissor. Ela ainda conseguia visualizar o bisturi tremendo em suas mãos. Mas ela poderia até mentir que estava ferida, assim eles não hesitariam em aparecer cerca de meia hora depois. Ela começou a se enfiar nas roupas de moletom para se esquentar lá fora, e do porta-malas retirou uma lanterna. Portanto, Andy não viu que um par de olhos vermelhos como laser a mirava da floresta de pinheiros. Nem prestou atenção no silvo que a coisa fez quando atravessou a estrada para mais perto do carro em um piscar de olhos. Andy estava sendo observada, mas ela descobriria tarde demais. Meu nome é Elias Fontinelles, eu sou do curso de Edificações da turma 405. Eu vou recitar um texto meu, cujo nome é A Dor é Amiga da Arte. Há quem diga que não há crescimento quando não existem dificuldades, que não há amadurecimento na ausência de anormalidades, que quando você vive na zona de conforto, sua vida tende a permanecer na mesmice, que um corpo sem movimento acaba morto, e discordar disso é tolice. A inércia é sinônimo de morte. A mudança é sinônimo de vida. E a física afirma, quanto mais rápido, mais forte. Mais força você tem para continuar de cabeça erguida. E a dor se torna um utensílio de grande porte, tem grande peso, dificulta a sua subida. E quando você chega no topo, não é questão de sorte. Foi sinônimo de força, missão cumprida. Você pode até ter sofrido algum corte, mas a dor não deixa ninguém leso. Sempre ficam feridas. Há quem diga também que temporais são temporários. São cruciais para a experiência de um marinheiro. Mas temos que frisar uma coisa, é necessário. Nem sempre os desastres causados são passageiros. Dizem que nós passamos pela mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Há quem está seguro navegando em um iate, e há quem rema desesperadamente num barco furado. A dor é amiga da arte. Ela aparece quando a solidão lhe faz companhia. Há quem diga que o sofrimento faz parte, e que o poeta só escreve se houver melancolia. Mas quando eu escrevo, não invento nada. Só copio e materializo o que por dentro me consumia. E hoje, mais uma vez, o sofrimento virou poesia. A vida é amiga da arte. A cada dia que passa, se acrescenta novas perspectivas, mas fazem parte da mesma, e eu reflito. A cada dia que passa, se acrescenta novas experiências, cada diálogo, mas fazem parte da mesma, e eu reflito. A cada dia que passa, se acrescenta novas experiências, cada diálogo, cada erro, cada desentendimento. Eu mudo 10 vezes por dia. Mudo minha perspectiva, meu modo de pensar, meu agir, e a cada mudança, arte. A vida é isso, mudança. Quem vive parado, sempre igual, vive realmente? A vida é incerteza. Você não é e nem vai ser igual a ontem, e vai ser diferente de amanhã. É um processo incessante. Isso é viver, isso é arte. Afinal, como diria Caetano, a vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. É essa força estranha que me leva a viver, a escrever. Sofrer é viver. Amar é viver. Sorrir é viver. Errar é viver. Sentir é viver. A dor, o amor, a felicidade, a imperfeição fazem parte da vida. E se a vida é amiga da arte, a dor é amiga da arte. O amor é amiga da arte. A felicidade é amiga da arte. A imperfeição é amiga da arte. E arte é combustível. A arte é a gasolina que abastece a minha vida. E a vida é a gasolina que abastece a arte.
A arte não existe sem vida. A vida não existe sem arte. Acredito que posso me incluir nessa relação também. Quando eu vivo, eu escrevo. E quando eu escrevo, eu vivo, de certa forma. Eu materializo e externalizo sentimentos que me consomem no momento. É um estilo de vida, querendo ou não. E quando se passa um mês, um ano, e eu releio um texto, eu relembro. Relembro uma situação específica, o mesmo sentimento que me ocorreu outrora. E novamente eu vivo, eu revivo. A vida, a arte tem um poder imprescindível, mas ela não se limita a mim. O que eu escrevo, o que eu vivo, eu compartilho. Eu não posso limitar esse poder. E isso afeta outras pessoas. Isso já afetou outras pessoas. E eu continuo na esperança de afetar mais ainda. Quando choraram lendo um texto meu, quando se emocionaram, quando me disseram que leem meus textos quando estão tristes, sofrendo com ansiedade, a vida me retribuiu. A arte me retribuiu. Porque é isso que a arte faz. A arte é reciprocidade. Enquanto eu vivo e mudo, ela se prolifera e volta para mim. Efeito bumerangue. O que eu externo para o papel e depois para o mundo, volta para mim. E a cada viagem, pessoas não saem ilesas. O que me afeta, afeta você e outras pessoas também. E quando algo te afetar, não e tristezas e te fala, te suplica, não mergulhe, me use. Viu aí? Que legal, né? A apresentação de textos dos nossos discentes Elias, Fontinelles, Vinícius, do curso de edificações, da turma 405. A gente vai colocar aqui o tour virtual novamente da biblioteca, porque a gente já está, né, já nos preparativos aqui da nossa apresentação artística cultural, com o nosso professor Wagner Ribeiro, que irá, né, simplesmente nos alegrar mais ainda essa manhã, né, nossa. Estava aqui, inclusive, vendo aqui o Instagram aqui, que ele já, sim, participou do evento aqui da nossa biblioteca, que foi em 2018. Então, é já já, né? Aguardem aí. Eu só te disse que era...
Mais uma vez. Bom dia, professor. Tudo bem, professor Wagner? Bom dia, Bom tudo dia. ótimo. Ô, coisa boa, né? A manhã maravilhosa. Iniciamos às 9 horas, né? Nosso último dia de evento, Semana Nacional do Livro da Biblioteca, né? E eu estava agora há pouco relembrando, né, a sua visita aqui na biblioteca, que foi em 2018, que foi justamente no evento da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Olha só a coincidência, né? Perfeito. Então, tem lá no nosso Instagram, né, as fotos aí do nosso professor do Instituto Federal. E, né, ele nos abrilhantou nesse dia, que foi justamente no dia 26 de outubro, ele nos abrilhantou, né, também com a apresentação dele. E, né, agora iremos iniciar, né, a apresentação artístico-cultural que está constando na nossa programação, o professor Wagner Ribeiro, professor do nosso Instituto Federal, né, do campus Campo Maior, professor Wagner Ribeiro, para quem não conhece, ele é professor de Campo Maior, do Instituto Federal, mestre em antropologia pela Universidade Federal do Piauí, graduado em educação artística, né, música pela Universidade Federal do Piauí, tem especialização em história da arte, da arquitetura, tem experiência na área de arte, cultura e música, com ênfase em pesquisas e estudo em história oral, contação de história, memória e práticas sociais de cultura popular e, claro, poesia, literatura de cordel, folclore, música, empreendimentos criativos e antropologia. Então, é realmente um currículo grandioso, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade. Muito bem. Eu gostaria de fazer um momento com vocês bem participativo. Se possível, pode, além da nossa intérprete de Libras, né, que eu já agradeço aí o carinho da acessibilidade, né? Eu quero falar Libras também. O nosso intuito aqui é pensar um pouco sobre a importância do livro, né? A importância dessa semana, dessa discussão, e a música entra como uma aliada, né? Porque geralmente a música traz alguma reflexão, né, do que os livros têm, né? Eu gostaria de começar com uma música que eu fiz essa semana, em homenagem às nossas abelhas melíponas, que são as abelhas indígenas brasileiras, né, as abelhas sem ferrão, e elas são muito simbólicas, a meu ver, porque a gente praticamente não conhece mais aquilo que, no caso, é nativo nosso, né? Então, a gente precisa olhar para essa importância das abelhas nativas brasileiras, porque elas são importantíssimas na polinização e, portanto, na diversidade da nossa natureza, né? Eu sempre bato nessa tecla que eu acho que é preciso a gente ter essa diversidade, ter acesso às diferenças, né? Que é isso que nos enriquece. E aí, se vier com respeito e com alegria e com inteligência, vai tudo bem, tá bom? O nome dessa cantiga é Mandaçaia, que é exatamente o nome de uma das abelhas nativas brasileiras, muito interessante, muito bonita, a abelha. Na florada da mata, os sabores do mel, Jataítiúba, Mandaçaia vem dançar, Mangangá é abelha na flor do maracujá. Jataítiúba, Mandaçaia vem dançar, Mangangá é abelha na flor do maracujá. Peixe e passarinho podem se amar, e se for assim, onde vão morar? No ar, deixa essas águas e vem voar. No mar, desce os riachos, vem ver o
mar. Manganga é abelha na flor do maracujá. Manganga é abelha na flor do maracujá. Jataítiúba, manda saia, vem dançar. Manganga é abelha na flor do maracujá. Manganga é abelha na flor do maracujá. Na florada da mata, os sabores do mel. E aí, gente? Bom, as nossas abelhas indígenas, como eu falei, são muito sutis, elas não têm ferrão, né? Elas são, de certa forma, dóceis, né? E era costume aqui nessa região nossa do Piauí, as pessoas criarem a abelha na própria casa, né? Já que ela não tem ferrão, já que ela é uma abelha, digamos assim, do bem ali, ela não sai ferroando as pessoas, tá bom? Então, eu vou fazer uma música também agora, um pouco para a gente viajar nesse universo das lendas piauienses. Eu quero cantar uma música muito conhecida, a lenda da Não Se Pode. Vocês já ouviram falar? Eu não estou vendo ninguém daqui, além da nossa intérprete de Libras, mas eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Não Se Pode é uma lenda que mostra uma mulher muito bonita, né, que existia nas nossas praças aqui, no Piauí, em Teresina, em Oeiras também, e que ela ficava no poste do lampião de gás, no tempo em que as cidades tinham como energia elétrica, né, no caso, os lampiões, né? Não era necessariamente elétrica a energia. E daí surgiu essa lenda, né, que a mulher bonita se transformava num fantasma, assim, e aí os homens corriam. À meia-noite, sem ser lobisomem, não se pode, é assombração. Ela me pede um cigarro sorrindo, como quem quer pegar na minha mão. Ela me pede o meu fogo sorrindo, mas eu não quero aproximação. À meia-noite, sem ser lobisomem, não se pode, é assombração. Ela me pede um cigarro sorrindo, como quem quer pegar na minha mão. Ela me pede o meu fogo sorrindo, mas eu não quero aproximação. No pé do poste é moça bonita, mas se estica até o lampião. Assusta até os cabra-machos do sertão. Assusta até os cabra-machos do sertão. Não se pode, pode ser que seja uma donzela de bom coração. Não se pode, pode ser que seja desencantada por uma paixão. Não se pode, pode ser que seja talvez a dona do meu coração. À meia-noite, sem ser lobisomem, não se pode, é assombração. Ela me pede um cigarro sorrindo, como quem quer pegar na minha mão. Ela me pede o meu fogo sorrindo, mas eu não quero aproximação. Isso, essa música é do Zé Rodrigues, gente. Ele nasceu no Pernambuco, mas se piauiensizou muito cedo, né? O nosso piauiense Zé Rodrigues e o Rubeni Miranda, para falar um pouco aí dos nossos compositores, né? Piauiense, que é importante a gente conhecer essa cultura dita local, né? Na verdade, o que é local depende muito de onde nós estamos, né? Então, tudo é universal, depende de quem vê ou de onde a gente está vendo, tá bom? Queria agradecer demais o convite e eu queria falar um poema, né? Porque com relação à leitura, eu sempre gostei de poesia, porque a poesia ela tem uma capacidade de ser muito direta e também ela não tem prazo de validade, né? A boa poesia ela vai estar sempre servindo a quem precisa refletir sobre essas belezas que nos ajudam a viver. Então, assim, o nosso poeta piauiense Agadobal, né? Agadobal, ele escreveu um poema chamado Cantigas de Viver. Cantigas de Viver, né?
E aí diz assim: sozinho na cama, um homem espera a sua hora, a inesperada hora de tantos. A vida é uma cantiga triste, mais triste e à toa que a das andorinhas, las oscuras golondrinas, tão mal vivida, tão mal ferida, tão mal cumprida. A vida é uma cantiga alegre, o primeiro sorriso de cada filho e todos os micro-amores que inutilizam a vitória da morte. Agadobal. Aí eu queria pegar... Isso é para Agadobal, hein? O nosso grande imortal poeta. Eu queria pegar essa frase dele só para a gente brincar de continuar as leituras, né? Quando ele diz: todos os micro-amores que inutilizam a vitória da morte. Eu acho isso fantástico, porque ele está falando que na vida da gente sempre tem alguma coisinha sutil que a gente pode pegar e que aquilo vai nos dar sentido, né? E nos vai fazer, de repente, mudar o dia. E daí, mudando o dia, muda o nosso humor, a nossa paz, né? E pode ser que o mundo melhore a partir daí. Então, quando ele fala todos os micro-amores que inutilizam a vitória da morte. A vitória da morte é certa, né? A morte é tão chata porque ela já é certa, né? Ninguém tem dúvidas. A única coisa certa mesmo é a morte. E, segundo os americanos, os impostos também. Mas, enfim, Dobal nos convida a inutilizar a vitória da morte. Eu acho que é uma sacada muito interessante. Tem muito a ver com leitura, né? Porque, de acordo com o que a gente acessa nas leituras, seja no livro, em qualquer formato, a gente vai conseguindo encontrar esses micro-amores, né? Como falou o poeta. E aí, falando em leitura, eu escrevi um projeto chamado Leituras Inutilizando a Solidão dos Livros. Olha só, eu estou roubando uma ideia do poeta para dizer que a gente precisa inutilizar a solidão dos livros. E como é que a gente inutiliza a solidão dos livros? Lendo, né? Buscando livro, buscando formas de leituras, né? No plural, que eu acho que a gente precisa hoje. E daí a gente vai estar mudando, né? O Mário Quintana, né? O grande poeta, dizia que o livro não muda o mundo, né? Ele muda as pessoas, né? E aí são as pessoas que mudam o mundo com as suas leituras, e talvez eu quero chamar de paz, que é exatamente quando você está de bem, respeita todo mundo e faz alguma coisa para mudar, né? Aquele chileno maravilhoso lá, Pablo Neruda, disse que o poeta nasce da paz. O poeta nasce da paz, né? Assim como o pão nasce do trigo. Ou seja, essa paz é um encontro com a gente mesmo, com as coisas boas da vida. Não significa dizer a ausência de luta, né? Nós temos que lutar, sim, sempre. Há muitas lutas, mas é preciso estar em paz consigo mesmo, para poder a gente passar essa paz adiante. Olha aí, a poesia é sempre um ato de paz, exatamente. O poeta nasce da paz como o pão nasce da farinha. Muito bom, muito obrigado. Alguém colocou isso. É Pablo Neruda, viu? Pablo Neruda, muito bom. Então, gente, eu acho que eu já falei demais, né? Mas eu vou cantar uma música do lado B. O lado B é aquele lado do disco que as pessoas geralmente não ouviam, né? E é preciso ter cuidado, porque a cultura não é só aquilo que pega, né? Que é massa. A cultura também é um universo que, de repente, não tem tanto acesso assim. Quem lê tem acesso, né? O Gilberto Gil tem uma música chamada O Som da Pessoa, e eu acho lindo, porque cada pessoa soa, né? De som, né? E é isso que eu quero cantar para vocês agora. A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele é. E ela também. Toda pessoa soa. Toda pessoa boa. Toda pessoa boa soa bem. A primeira pessoa soa como eu sou.
A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele é. E ela também. Toda pessoa soa. Toda pessoa boa. Toda pessoa boa soa bem. Isso, para soar bem, né, Isabel? É preciso, como eu falei, estar em paz, né? É preciso... E eu acho que a leitura, não acho, isso aí já as pesquisas mostram, né? A leitura, ela nos faz exatamente chegar nessa paz, né? Como, mais uma vez, eu falo, não é a ausência de luta, de indignação, com tanta coisa que a gente pode mudar no país. Mas a paz é a maneira como a gente encara essa vida. Aí, eu estou lembrando aqui das nossas etnias, né? Indígenas, os nossos povos. Eu queria lembrar dos Aimarás, né? Os Aimarás é um povo que vive aqui na América Latina. Os Aimarás têm uma visão, uma leitura de mundo sobre o passado e o futuro bem diferente de tudo. Porque o futuro para eles está para trás e o passado está para frente. Aí eu explico isso agora para desejar a paz a todos vocês. Eles falam de 7 tipos de paz. 7 tipos de paz. Ele diz que é preciso estar em paz. A paz para cima, né? Que é a paz com o cosmo, né? Com o universo, com essa parte da transcendência divina. É preciso estar em paz para baixo, para Gaia, né? Para nossa terra, a mãe terra, né? A nossa raiz. É preciso estar em paz com ela também, né? Com o meio ambiente, com essa parte do planeta. Aí ele diz, é preciso estar em paz para a direita, que é a paz com o nosso vizinho, com o nosso outro, né? A outra pessoa, com a alteridade, né? E é preciso estar em paz para a esquerda, que é com a nossa família, com o nosso íntimo, né? Da nossa família, de onde a gente vem, né? Aí ele diz, é preciso estar em paz com o passado, para frente, né? Aí todo mundo, passado para frente, aí ele diz exatamente, porque o passado é uma coisa que a gente consegue ver. Ele passou por a gente, ele passa e a gente tem como ter experiência com ele. Ele está à frente, a gente consegue ver. O que é futuro ainda está atrás, ainda não vimos, ainda não passou. Olha só que sacada interessante, né? É preciso ler para poder entender isso. Quer dizer, o passado é aquilo que passou. Se passou, passou daqui para melhor, como diria o Torquato Neto. A gente consegue ver ele. É por isso que a gente tem experiências que são válidas hoje pelo passado, porque ele passou e a gente consegue até ver na memória, né? Mas o futuro a gente não vê porque ele ainda não passou. Então, é preciso ter paz com o futuro para trás e é preciso ter paz com o passado para frente. Né? Interessante, né? Então, aí faltam quantas pazes, que eu já falei várias, mas tem que ter a paz para dentro, que é a paz consigo mesmo, né? A paz com... essa paz que o Neruda falou, né? Então, são 7 tipos de paz. Só lembrando, paz para cima com o cosmo, paz para baixo com a terra, paz com a direita com o vizinho, paz para a esquerda com a família, paz para frente com o passado, né? É a nossa história. Paz com o futuro, né? Que está lá atrás. E paz para dentro, a paz interior. Que lindo. É isso que eu desejo a vocês. Todas essas pazes, né? 7 tipos de paz dos nossos povos Aimarás. Depois dê uma sacadinha sobre eles. São muitíssimo interessantes. Aliás, a gente conhece pouco a nossa história no Brasil, dos nossos indígenas, né? Dos nossos povos ditos nativos, né? E a gente teria que aprender muito com eles, tá bom? Bom, Isabel, se alguém pode dizer alguma coisa, eu estou aqui, eu acho que eu já falei muito. Mas vamos lá. Eu vou cantar mais uma música chamada Festa, que é do Luiz Gonzaga, na verdade é do Gonzaguinha, né? Que era o filho de Luiz Gonzaga. E aí essa música fala sobre a nossa beleza do tempo quando vai chover. Para nós aqui tem muito significado, ok? Céu vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho
minha natureza, em visão que dá muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, o carão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando, e depois pela safra que alegria, ver o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem luz. Belé o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belé o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Céu vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinha, natureza, em visão que dá muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, o carão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando, e depois pela safra que alegria, ver o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na folia, espescendo das águas sem luz. Belé o Recife pegando fogo na pisada do maracatu, maracatu. Belé o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Como pode ser gostar de alguém? Muito bom, gente. Isabel, eu posso ir? Não vou tomar o tempo de vocês todos. Ainda tem um minutinho aí? Pode falar. Acho que você está falando com o microfone desligado. Ah, tá, realmente. Muito massa, professor. Que alegria. Amanhã maravilhosa, porque a música ela tem esse grau de importância muito elevado, né? Ela, infelizmente, muitas das vezes passa assim despercebido, e assim, realmente assim, é encantador a música, né? E a leitura em si, a mesma coisa, né? Essa questão do incentivo da leitura, a gente conhecer a nossa literatura piauiense, conhecer os nossos escritores piauienses, várias indicações aí que nessa manhã, né, a gente pôde perceber que várias indicações em que nós temos, inclusive, um acervo grandioso da nossa literatura piauiense. Então, estamos retornando aqui gradualmente, aqui nossa biblioteca tem sim, está tendo um retorno gradual, né? Caso os nossos alunos, os nossos usuários queiram, né, fazer agendamento de empréstimos, nós já está no site, né, o plano de ação do nosso retorno gradual de agendamento de empréstimo, devoluções de livros também. Então, e quando retornarmos, né, presencialmente, quero que todos peguem livros de literatura brasileira, essas indicações maravilhosas, né, aumentar mais aí a lista de livros que vocês leem. E é isso, né? Agradecer demais. Lembrando que à tarde, às 14 horas, a gente terá o treinamento do nosso repositório institucional do Instituto Federal do Piauí, né? Vai ser ministrado pela coordenadora do repositório, a bibliotecária Denise Veras, vai estar conosco. E amanhã, felizmente, né? Amanhã, hoje, terminamos o nosso evento, nosso terceiro dia de evento, né? Espero que todos tenham gostado mesmo, né? O professor Wagner sempre abrilhantando aí com a música, com a poesia, com a literatura. É muito gratificante, professor. Sempre a gente estava organizando aqui a programação aqui do evento e de imediato lembramos, assim, claro, de você, né, abrilhantar o nosso evento. Então, é exatamente isso. A gente só tem a agradecer pela sua
ter aceitado o nosso convite. E estamos aí sempre, tá certo? Olha só. Então, se eu quiser finalizar aí com eu vou finalizar. música... Mas assim, eu quero agradecer demais e queria mandar um abraço forte a todos que fazem o IFPI, né? Essa nossa casa. Eu acho que, para mim, eu fico pensando como seria importante que a gente divulgasse mais a facilidade que é uma pessoa, um aluno, um estudante entrar no IFP, entendeu? E ser parte dessa família que tem tanta gente interessante e que a gente realmente transforma vidas, né? Então, assim, eu não sei se eu estou fazendo um convite assim direto, mas vamos divulgar isso para as pessoas que não são do IFP, para que elas entrem, sabe? Eu fico pensando tanto de gente, Isabel, que entrou para estudar, né? Qualquer curso que seja, mas assim a formação total já dá muita dignidade. A pessoa pode pesquisar ali, ter uma bolsa de incentivo, ganhar uma grana para poder fazer coisa boa. E eu acho que o Instituto Federal do Piauí ele precisa investir nisso, entendeu? A gente trazer mais gente. É para isso que nós existimos. Então, assim, eu sou professor do campus Campo Maior e estou totalmente à disposição de vocês. Não é nem um favor eu estar aqui, sabe? Eu me sinto realmente servindo, é onde eu mais sirvo. E como servidor público, tenho essa alegria de poder servir. Tem, na cultura popular tem um ditado muito grande, que é quem não serve, não serve. Tudo bem, professor. Antes de eu encerrar com a música, a gente vai fazer aqui uns agradecimentos, né? Claro, além dos nossos convidados, né? Que a gente priorizou justamente esses convidados direcionados para bibliotecas, para leitura, para música. Agradecemos os intérpretes aqui que durante esses 3 dias esteve conosco, né? Que amanhã cedo a organização aqui da equipe da biblioteca, Renata Flávia, Rusney Paz, nossa colega Creuza, nossa equipe aqui da professora Dinda, que é a nossa atual coordenadora geral de apoio ao ensino, nosso diretor-geral do campus, né, o professor Germano. Então, a direção em si, a diretora de ensino, a professora Lívia, então, toda a direção aqui nos apoiou a gente a organizar. Estamos incluídos, sim, no calendário acadêmico aqui do campus, que era o que a gente realmente queria entrar, poder participar, constar no calendário acadêmico esse evento de suma importância, aqui um evento comemorativo anualmente, do dias 23 a 29 de outubro. Então, professor, encerre essa manhã maravilhosa aqui conosco. Tudo bem. Fique à vontade. Eu vou encerrar com uma música de um piauiense maravilhoso que está lá em São Paulo, Jorge Melo, né? E ele é uma grande figura, né? Um grande compositor, um grande parceiro de Belchior, né? Jorge Melo tem uma música aqui chamada Na Asa do Avião, que é um convite a gente a voar. E, mais uma vez, a forma mais fácil de voar é através da leitura, não tenham dúvidas disso, né? Inclusive, quem quer voar de verdade no avião tem que ler para poder aprender a voar, né? Então, a leitura é a forma mais prática de voar. Muito obrigado, fiquem com Deus assim. Todo mundo voa, voa, na asa do avião, voa. Todo mundo voa na imaginação. Todo mundo voa, voa, na asa do avião, voa. Todo mundo voa na imaginação. Até mesmo a asa branca bateu asas pro sertão. Voa meu coração. Mente, Araponga, Nambuco, Rubião, Papagaio, Asa Delta, Balão de São João. Quando foi pro céu, vai ver que aquela nuvem que parece algodão são os cabelos cor do carinho do meu santinho, Padim Sessurumão. São os cabelos cor do carinho do meu santinho, Padim Sessurumão. Todo mundo voa, voa, na asa do avião, voa. Todo mundo voa na imaginação. Todo mundo voa, voa, na asa do avião, voa. Todo mundo
todo mundo voa na imaginação. Até mesmo a asa branca bateu asas pro sertão. Voa meu coração. Araponga, Juriti, Nambuco, Rupião, papagaio, asa delta, balão de São João. Quando foi pro céu, vai ver que aquela nuvem que parece algodão são os cabelos cor do carinho do meu santinho, Padim Sissumão. São os cabelos cor do carinho do meu santinho, Padim Sissumão. São os cabelos cor do carinho do meu santinho, Padim Sissumão. Todo mundo voa, voa, na asa do avião, voa. Todo mundo voa na imaginação. Todo mundo voa, voa, na asa do avião, voa. Todo mundo voa na imaginação. Valeu! 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 옐로우 피냐콜라다 말보다 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 drip해 옐로우 피냐콜라다 말보다 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터